Se você me acompanhar até o fim desta reflexão, eu lhe prometo algo que poucos têm coragem de oferecer. Não respostas fáceis, mas um corte profundo na ilusão que sustenta o modo como você vive. Vou colocar diante de você um espelho que não deforma e não adula, apenas mostra o que sempre esteve ali, mesmo quando você fingia não ver. Respire fundo antes de seguir, porque uma vez que atravessarmos essa porta, não haverá retorno. Toda a dor que você já sentiu, todo o vazio que já lhe consumiu nas madrugadas silenciosas, todo o medo que se escondeu atrás de um sorriso socialmente aceitável, tudo isso nasce no mesmo ponto. Não é o acaso, não é azar, não é um castigo divino. É o resultado de uma única raiz invisível que sustenta cada tragédia pessoal e coletiva: a crença na separação. Esse dogma silencioso e persistente, repetido geração após geração, nos ensinou a dividir o indivisível. E nós acreditamos. Acreditamos que o corpo é uma coisa e a mente outra, que eu sou um ser isolado, fechado em minha própria pele, e você é um outro, distante, alheio, que a humanidade é algo distinto da natureza, que a matéria é algo diferente da consciência, que ciência e espiritualidade são rivais e não faces complementares do mesmo real. Acreditamos tanto que passamos a viver assim, como peças soltas de um quebra-cabeça que jamais será montado. George Gurdjieff dizia que o homem não vê a realidade como ela é. Ele vê apenas o que está preparado para ver. Essa frase deveria ecoar em nossos ossos, porque o que chamamos de realidade, na maioria das vezes, é apenas a versão distorcida que nossas crenças permitem que enxerguemos. Crescemos aprendendo a classificar, rotular, fragmentar. Desde as salas de aula até as conversas de família, fomos treinados para acreditar que tudo pode ser separado e que o mundo é algo externo a nós, como um palco no qual atuamos sem jamais tocar na trama. O paradigma materialista, herança de séculos de ciência clássica, moldou essa lente. Isaac Newton, com sua genialidade, nos apresentou um universo feito de engrenagens perfeitas, previsíveis e frias. Como um relógio monumental, o cosmos parecia funcionar sem emoção, sem consciência, obedecendo a leis que nada tinham a ver conosco. Esse modelo construiu pontes, locomotivas, fábricas, foguetes, mas também ergueu muros invisíveis dentro da mente humana. Muros que nos convenceram de que somos espectadores impotentes diante da cena cósmica. E nós aceitamos. Aceitamos que a vida é o que é, que somos peças descartáveis num tabuleiro imenso, que nossos sentimentos e pensamentos não têm qualquer influência sobre o que nos acontece. Essa aceitação, mais do que qualquer catástrofe, é a grande tragédia, porque ela nos adormece. Nos acostuma a viver no piloto automático, sustentando um mundo que não escolhemos conscientemente. Mas há algo que não lhe contaram, ou se contaram, fizeram questão de ridicularizar. Quando os cientistas ousaram olhar mais fundo, para além das certezas da física clássica, descobriram um paradoxo que desmorona toda essa narrativa. Ao investigar a matéria até seus limites, não encontraram a solidez esperada. Encontraram vibração, vazio e consciência. Como se a realidade no íntimo fosse feita menos de coisas e mais de ser. Esse ponto é desconfortável demais para ser assimilado por quem viveu a vida inteira acreditando que o mundo é sólido, fixo, previsível. Porque se a consciência está no centro, então tudo o que você pensa, sente e acredita não é irrelevante, é estrutural. É tijolo e argamassa da realidade que você habita. E isso significa que cada momento de sua vida é uma coautoria sua. Mas perceba, reconhecer essa coautoria não é um convite à fantasia infantil de que basta querer para tudo acontecer. Não, é muito mais sério. É aceitar que sua postura diante da vida, suas escolhas internas, sua vibração silenciosa diante dos fatos, são forças ativas
que moldam o campo ao seu redor. É admitir que você não é vítima pura nem mestre absoluto. É um participante responsável num jogo muito mais profundo do que imaginava. Gurdjieff também dizia que o homem é uma máquina, mas uma máquina que pode tornar-se consciente de si mesma. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo aqui, agora. Enquanto lê estas palavras, algo dentro de você talvez perceba que viveu como essa máquina, reagindo a estímulos, repetindo padrões, acreditando que essa é toda a extensão do possível. O problema é que uma máquina programada para ver separação só reproduzirá separação. E cada vez que você acredita que existe um outro completamente isolado de você, reforça a lógica invisível que alimenta guerras, preconceitos, abusos e solidão. Porque é fácil machucar o que se acredita estar fora. É fácil ignorar a dor que não reconhecemos como nossa. Então, deixe-me perguntar, e que essa pergunta não saia da sua mente tão cedo. E se toda a sua vida até aqui tiver sido moldada por essa ilusão? E se o sofrimento que você considera inevitável for apenas o reflexo dessa crença nunca questionada? E se bem diante dos seus olhos houver uma realidade que você nunca permitiu que existisse? Apenas porque aprendeu a olhar com os olhos errados. Talvez seja agora o momento de começar a ver. Toda ideia que desafia o que acreditamos sobre nós mesmos passa, inevitavelmente, por um campo minado. Primeiro, é ignorada ou ridicularizada. Depois, combatida com unhas e dentes. Só então, lentamente, é aceita. E quando isso acontece, parece óbvio demais. Assim é com tudo o que ameaça as fundações invisíveis sobre as quais construímos a nossa vida. Essa resistência não é apenas intelectual, é visceral. Porque mudar de paradigma é muito mais do que trocar conceitos. É deixar morrer uma parte de nós que se sustentava naquela velha visão. Talvez você já tenha sentido isso. Não necessariamente com teorias científicas, mas com acontecimentos que mudaram sua forma de viver. A morte de alguém próximo, por exemplo. Até o último instante, uma parte de você insiste que aquilo não é real. É como se houvesse um pacto silencioso com o mundo para que certas coisas nunca acontecessem. Mas, de repente, o inevitável rompe esse pacto. E o mundo continua, as pessoas continuam, o relógio continua, e você se dá conta de que nada será como antes. O antigo eu, aquele que existia antes do acontecimento, simplesmente não existe mais. O que vivemos agora, em 2025, é um desses pontos de fratura. Há uma sensação difusa de que o velho mundo já não serve, mas o novo ainda não tem forma. Olhamos para a frente e vemos incerteza. Olhamos para trás e sentimos saudade, mas também percebemos que não dá para voltar. É como estar na beira de uma ponte que foi queimada, com o vento quente das chamas nas costas e um horizonte nebuloso à frente. A mecânica quântica está nesse exato ponto. Durante décadas, foi tratada como um jogo de equações esotéricas que não dizia respeito ao cotidiano. Os próprios cientistas preferiam isolá-la no laboratório, como se fosse perigoso demais deixá-la escapar para as ruas. Mas ela já escapou. Isso incomoda, porque se a consciência realmente influencia a realidade, então tudo o que sempre nos ensinaram sobre sermos apenas observadores cai por terra. E junto com isso, cai também a desculpa confortável de que não temos responsabilidade sobre o que acontece conosco. Imagine um casal, casado há 40 anos. Ao longo do tempo, criaram juntos um vocabulário secreto, piadas que só os dois entendem, rituais simples que sustentam a relação. Eles acreditam que o amor é algo que aconteceu lá atrás e que se mantém por inércia. Mas o tempo, silencioso e implacável, vai apagando as cores, deixando tudo num tom uniforme e previsível. Um dia, sem aviso, um deles acorda e percebe que o vínculo já não vibra como antes.
É nesse instante que surge a encruzilhada. Continuar repetindo o que já não tem vida, ou ter coragem de reconstruir algo novo, o que exige presença, escolhas conscientes e disposição para desaprender. O salto da física clássica para a quântica é assim. Implica desapegar-se de um casamento antigo com ideias que um dia fizeram sentido, mas que agora já não sustentam a vida como ela é. A maioria, no entanto, recua. É mais fácil zombar daquilo que ameaça do que confrontar o próprio medo de mudar. Quantas vezes, ao falar de algo que te transformou, você ouviu um "isso é bobagem" ou "isso não tem prova científica"? A zombaria é um escudo. E não é só dos outros. Nós também zombamos de nós mesmos para não encarar que talvez, bem no fundo, sabemos que há algo de verdadeiro ali. Lembro-me de uma amiga que, aos 52 anos, decidiu largar o emprego estável numa multinacional para se dedicar à pintura. Ela havia passado 30 anos acreditando que segurança significava salário fixo, plano de saúde e rotina previsível. Quando começou a sentir que a vida estava murchando por dentro, as pessoas ao redor reagiram exatamente como o manual prevê. Primeiro, riram. Depois, tentaram dissuadi-la com argumentos lógicos sobre idade, mercado, estabilidade. Hoje, 5 anos depois, ela vende quadros para o mundo todo. Mas mais do que isso, recuperou algo que nem sabia que tinha perdido: a sensação de estar viva. Essa história não é sobre largar tudo e pintar quadros. É sobre perceber que as ideias mais transformadoras, sejam científicas, espirituais ou pessoais, sempre provocarão resistência antes de serem incorporadas. A mecânica quântica não é diferente. Estamos num ponto em que ela incomoda porque ameaça a lógica que nos mantém anestesiados, a de que o mundo lá fora é independente de nós. Em 2025, essa lógica já não se sustenta. Vivemos conectados de forma tão imediata que qualquer acontecimento em um canto do planeta reverbera instantaneamente no outro. Não é apenas a internet. É o próprio tecido da realidade mostrando que não existe lá fora e aqui dentro como coisas separadas. Mas admitir isso exige mais do que aceitar uma teoria. Exige responsabilidade emocional. E talvez seja por isso que, para muitos, seja mais fácil rejeitar. Porque se aceitamos que influenciamos o campo ao nosso redor com nossas crenças, emoções e pensamentos, não podemos mais culpar apenas o governo, a economia ou o azar pela nossa vida. Precisamos encarar nossas próprias escolhas invisíveis, aquelas que fazemos todos os dias sem perceber. Olhe para si mesmo com honestidade. Quantas vezes você sustentou em silêncio um pensamento de medo, de escassez, de desconfiança? Quantas vezes repetiu mentalmente a história de que não é capaz, não é merecedor, não vai dar certo? Essas pequenas emissões, constantes e quase automáticas, vão moldando o campo à sua volta. E quando a vida devolve exatamente o que você projetou, é mais fácil dizer que foi azar do que admitir que você estava presente na criação desse resultado. O velho paradigma nos protege dessa responsabilidade. Ele nos dá a ilusão de que somos apenas passageiros e que a rota é decidida por forças externas. Mas, assim como no momento em que perdemos alguém querido, chega uma hora em que a realidade ignora as nossas negações e simplesmente se impõe. A ponte para o antigo mundo desaba e não há mais como atravessá-la. Talvez, agora, você esteja exatamente nesse ponto. Entre segurar-se no que sempre acreditou e dar um passo para dentro de uma visão que ainda não consegue enxergar por inteiro. E no silêncio dessa escolha, uma pergunta começa a ecoar. Será que continuar a viver como antes não é, na verdade, a decisão mais arriscada de todas? Se existe um ponto onde toda transformação começa, ele está no instante em que você percebe que a separação é uma ficção.
Não falo apenas de uma ideia bonita para postar nas redes sociais, mas de uma constatação que pode desmontar a forma como você entende o mundo. Quando dizemos que tudo está conectado, não é uma metáfora poética. É uma descrição literal do que a física, a filosofia e as tradições espirituais vêm tentando nos mostrar há séculos. Ainda assim, a maioria de nós vive como se fosse uma ilha. Cuidamos da nossa pequena cerca emocional, protegemos nossas certezas e evitamos olhar para o fato desconfortável de que cada pensamento, cada emoção, cada gesto não termina em nós, mas se espalha como uma onda no campo que compartilhamos. A mecânica quântica, ao contrário da visão rígida da física clássica, revela que no coração da matéria não existe solidez. O que há é vibração. Tudo o que percebemos como coisa, a cadeira, o ar, a própria pele, é um emaranhado de ondas, trocando informação o tempo inteiro. Quando nossos olhos, nossos ouvidos, nosso tato captam o mundo, estão apenas traduzindo padrões vibratórios em formas que nossa mente consegue compreender. Então, será que a realidade que você acredita conhecer é mesmo a realidade? Ou é apenas a tradução limitada que os seus sentidos conseguem decodificar? George Gurdjieff dizia que o homem vive dormindo e morre dormindo. Essa frase parece dura, mas talvez seja a mais precisa descrição da nossa condição atual. Dormimos porque aceitamos a realidade filtrada pelos nossos 5 sentidos como se fosse a totalidade do que existe. Dormimos porque raramente questionamos a origem das nossas certezas. E morremos dormindo porque, ao final, nunca percebemos que estávamos dentro de um oceano de conexões, vivendo como se estivéssemos cercados por paredes sólidas que nunca existiram. Pense em quantas vezes você acreditou que algo que aconteceu com outra pessoa não tinha nada a ver com você. Um amigo perdeu o emprego. Uma família do outro lado do mundo enfrentou um desastre. Um desconhecido sofreu uma humilhação. Você se convenceu de que aquilo era sobre eles e não sobre você. Mas e se, num nível mais profundo, cada dor e cada cura fosse compartilhada? E se cada vez que você fecha o coração para a dor alheia, estivesse também fechando as portas para a própria alegria? Se essa ideia parece estranha, considere o entrelaçamento quântico. Em experimentos famosos, 2 partículas ligadas por um momento inicial continuam reagindo uma à outra de forma instantânea. Não importa a distância que as separa. Mude o estado de uma, e a outra muda também, sem atraso, sem sinal, sem viagem de informação pelo espaço. Se isso acontece no nível subatômico, o que nos impede de imaginar que também acontece entre seres humanos, entre eventos, entre pensamentos? Talvez seja por isso que você já tenha sentido a presença de alguém antes que a pessoa chegasse, ou pensado em alguém que naquele exato momento estava pensando em você. Talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas o campo se movendo. E se isso for verdade, que tipo de campo você está alimentando com suas emoções diárias? Está emitindo medo ou coragem? Está sustentando ressentimento ou abertura? Quero ouvir de você. Já aconteceu algo na sua vida que te fez sentir que não pode ser só coincidência? Algo que parecia impossível de explicar pela lógica comum, mas que fez sentido de um jeito silencioso e íntimo? Compartilhe, porque essas histórias são como espelhos. Mostram ao outro o que ele ainda não consegue enxergar em si. O mais desconcertante dessa visão é que ela nos tira da posição confortável de vítimas. Se a separação é ilusória, então cada ato contra o outro é, de algum modo, um ato contra si mesmo. E isso vale para o contrário também. Cada gesto de cuidado que oferecemos reverbera de volta. Não como uma mágica distante, mas como uma consequência natural de um campo que é único. Nesse contexto, o outro é apenas um ponto diferente da mesma rede. Agora, pare e pergunte a si mesmo: e se tudo o que você pensa sobre alguém, mesmo em silêncio, já for uma forma de ação?
Como isso mudaria a forma como você pensa sobre as pessoas, sobre você? O desafio é que essa consciência não se sustenta apenas no nível intelectual. Não basta entender que tudo é vibração, que tudo é campo. É preciso sentir isso no corpo, nas relações, no dia a dia. É preciso perceber como as emoções densas contraem o campo e como a gratidão e a presença o expandem. É preciso observar como, ao entrar num ambiente carregado de tensão, seu próprio corpo reage. E como você também influencia esse ambiente, mesmo que não diga uma palavra. E aqui entra a virada mais incômoda. Se aceitamos que a consciência molda a realidade, não podemos mais sustentar pensamentos e hábitos emocionais como se fossem inofensivos. Eles não são privados, não são só seus. Eles vazam para o campo e o campo responde. E mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar no caminho exatamente aquilo que semeou no invisível. Então diga-me, e diga a si mesmo com sinceridade, que tipo de mundo você está criando agora, com o que pensa, sente e faz? E, se esse mundo aparecesse diante de você amanhã, você gostaria de viver nele? Em 1982, um físico francês chamado Alain Aspect realizou um experimento que, para muitos, deveria ter virado manchete mundial. Mas como acontece com quase tudo o que ameaça o conforto das certezas, foi tratado como algo técnico demais para gente comum. O que ele e sua equipe provaram é tão simples de enunciar quanto difícil de aceitar. Duas partículas, uma vez conectadas, continuam reagindo instantaneamente uma à outra, mesmo que estejam separadas por quilômetros. Não há fio, não há sinal, não há atraso. O que acontece com uma, acontece com a outra no mesmo instante. Isso derruba a lógica que aprendemos na escola, a de que a informação precisa viajar no espaço e no tempo. E se derruba essa lógica no mundo subatômico, por que não poderia derrubá-la também no nosso? Imagine que você e outra pessoa sejam essas partículas. Em algum momento vocês se encontraram, compartilharam um olhar, uma palavra, um gesto significativo. Na superfície, seguiram caminhos diferentes. Mas, no nível mais profundo, algo permanece conectado. Quando você muda, ela sente. Quando ela muda, você sente. Não é metáfora, é física. E se isso vale para 2 pontos do universo, o que impede que valha para todos? Esse fenômeno é chamado de entrelaçamento quântico e sua implicação é perturbadora. A separação é um truque da percepção. No íntimo não existem 2, há apenas um único campo se expressando em múltiplos pontos. As tradições espirituais vêm dizendo isso há milênios. O que está em cima é como o que está embaixo. Aquilo que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim que o fazeis. Somos todos um. Mas agora, pela primeira vez, a ciência começa a encostar nessa mesma conclusão, mesmo que com relutância. Você consegue perceber o que isso significa para as suas relações? Significa que cada palavra que você diz a alguém, cada intenção silenciosa que mantém, cada julgamento que cultiva, não fica contido na sua mente. Ele ecoa, afeta. Se você humilha, é você quem se torna menor. Se você eleva, é você quem se expande. Essa é a matemática invisível do campo único. Tudo o que sai de você já está voltando, antes mesmo de chegar lá fora. George Gurdjieff dizia que a vida é real apenas quando eu sou. E talvez esse ser a que ele se refere seja justamente essa consciência da unidade. Estar presente não é só notar o que acontece com você, mas perceber que o que acontece com o outro está de algum modo acontecendo com você também. Quando vivemos anestesiados, essa percepção se perde e agimos como se nossas escolhas não tivessem peso além da nossa pequena esfera pessoal. Mas a verdade é que no nível mais profundo não há minha esfera e a sua esfera. Há apenas um oceano. Quer um exemplo que talvez você já tenha vivido? Aquele momento em que, mesmo sem saber por quê, você sente que precisa ligar para alguém.
E quando liga, descobre que a pessoa estava passando por algo difícil justamente naquela hora. Ou o contrário. Alguém te escreve dizendo: "Pensei em você hoje", e aquilo vem no dia em que você mais precisava ouvir. Coincidência? Ou seria esse o campo trabalhando em silêncio, ajustando seus fios invisíveis? O mais intrigante é que, quando entendemos essa dinâmica, começamos a perceber o quanto nossas pequenas escolhas importam. A forma como você olha para o atendente do mercado, o modo como reage ao motorista que te corta no trânsito, até mesmo o que você pensa antes de dormir. Tudo isso está alimentando o campo que você compartilha com bilhões de outros seres. Não existe ato neutro. Há um dado curioso que poucos conhecem. Em 1998, o Instituto de Ciências Noéticas conduziu experimentos monitorando geradores de números aleatórios em diferentes partes do mundo. Esses geradores, que funcionam como moedas eletrônicas jogadas ao acaso, mostraram padrões estatísticos anômalos durante eventos de grande impacto emocional coletivo, como tragédias ou celebrações mundiais. Era como se a emoção de milhões de pessoas estivesse influenciando a física de aparelhos que, teoricamente, não deveriam ser afetados por nada além de processos matemáticos. Pense sobre isso. Se a mente coletiva consegue alterar máquinas, o que será que ela faz com a própria realidade que vivemos? E aqui surge a pergunta que talvez seja a mais urgente de todas. Que tipo de campo coletivo estamos criando hoje? Em 2025, vivemos uma sobrecarga de medo, raiva e polarização. Redes sociais transformaram indignação em espetáculo, e cada curtida ou comentário é uma pequena injeção de energia nesse campo. Mas, se o que emitimos retorna, não seria esse o momento de perguntar se estamos dispostos a continuar alimentando um ambiente que depois nos sufoca? A beleza e o peso dessa compreensão é que ela devolve o poder para onde ele sempre esteve, dentro de cada um. Não é sobre controlar os outros, é sobre ser radicalmente responsável pelo que você coloca no campo. É perceber que cada emoção que você escolhe sustentar é como uma cor que tinge não apenas a sua vida, mas o oceano inteiro. Então, talvez seja a hora de parar e sentir. O que você está enviando agora? Se todo o planeta fosse atravessado pela sua frequência neste instante, o mundo ficaria mais leve ou mais pesado? E se a resposta for desconfortável, talvez seja exatamente aí que começa a transformação real. Se chegamos até aqui, não foi apenas para contemplar ideias bonitas sobre conexão e unidade, foi para encarar, sem escapatória, o peso e a responsabilidade que essa visão impõe. Não é mais possível olhar para a vida como um conjunto de eventos desconexos, como se existisse um eu isolado tentando sobreviver num mundo hostil. Se tudo é um campo único, se cada pensamento e cada emoção são fios que se entrelaçam no tecido coletivo, então a forma como você vive é um ato constante de criação ou de destruição. Não existe neutralidade nesse processo. Quando observamos o mundo em 2025, vemos uma paisagem emocional carregada. Conflitos políticos, crises ambientais, instabilidade econômica e um ruído constante que atravessa nossas rotinas, desde a tela do celular até as conversas de corredor. É fácil acreditar que somos apenas receptores passivos dessas turbulências, mas a física e a experiência humana mostram outra coisa. Somos emissores e amplificadores. Cada vez que reagimos com raiva, medo ou indiferença, fortalecemos o campo que mantém esses estados. Cada vez que respondemos com clareza, compaixão e presença, alteramos a frequência, ainda que de forma sutil. George Gurdjieff dizia que a liberdade real começa quando você se torna consciente de si mesmo. E essa consciência de si não é apenas sobre saber o que você sente, mas sobre perceber o impacto invisível que você exerce no mundo a cada instante.
É entender que a sua forma de estar, pensar e agir não termina em você. Ela reverbera. E essa reverberação molda a realidade que você e todos os outros vão habitar. Pense nas últimas semanas da sua vida. Quantas vezes você se permitiu agir no automático, repetindo velhos padrões, porque sempre foi assim? Quantas vezes você se fechou para alguém, mesmo sabendo que poderia ter estendido a mão? Quantas vezes você alimentou internamente um pensamento corrosivo, acreditando que ele ficaria guardado apenas dentro de você? Talvez você nunca tenha considerado que cada uma dessas pequenas escolhas é como uma gota caindo num lago. O movimento pode parecer pequeno, mas as ondas que se formam alcançam muito além da sua visão. A verdade é que carregamos a ilusão de que grandes mudanças precisam começar lá fora. Novas leis, novos líderes, novas condições. E embora essas coisas tenham importância, nada se compara ao efeito acumulativo das microdecisões individuais. Uma conversa onde você escolhe ouvir ao invés de reagir. Um momento em que você decide respirar antes de responder. Um dia em que você escolhe nutrir o seu próprio campo com algo que eleve, ao invés de encher-se de ruído. Essas pequenas ações são sementes, e sementes, quando plantadas em massa, alteram paisagens inteiras. Não podemos esquecer que o ambiente que cultivamos ao nosso redor, interno e externo, é determinante. A qualidade dos nossos pensamentos, emoções e palavras é o solo sobre o qual crescemos. O que consumimos, com quem convivemos, os lugares que frequentamos, tudo isso alimenta ou drena a nossa vibração. E como qualquer ecossistema, aquilo que é nutrido floresce. O que é negligenciado definha. É simples e implacável. Agora, imagine por um instante que cada pessoa ao seu redor começasse a cuidar conscientemente desse campo. Imagine se cada interação fosse tratada como uma oportunidade de elevar e não de reduzir. Imagine se o medo e a hostilidade que dominam tantas conversas fossem substituídos por clareza e intenção. Isso não é utopia, é física. Um campo coletivo é a soma das suas partes. Se partes suficientes mudam, o campo muda. Mas há um obstáculo silencioso: a tendência humana de esperar que o outro comece. Esperamos que o parceiro mude, que o chefe mude, que a sociedade mude antes de agir. É aqui que a consciência real se prova, porque ao perceber que você e o outro são expressões do mesmo campo, essa espera perde o sentido. Quando você muda, o campo muda. Quando o campo muda, todos mudam, mesmo que de forma imperceptível no começo. Essa não é uma tarefa de um dia nem de um mês. É um compromisso contínuo que exige atenção e prática. É aceitar que, a cada instante, você está escolhendo qual versão da realidade deseja fortalecer. E que essa escolha não é abstrata. Ela se traduz na maneira como você fala, como pensa, como age e até como se cala. E é por isso que a compreensão da unidade não pode ser apenas um conceito guardado na mente. Precisa se tornar uma prática viva, sustentada por gestos concretos e consistentes. Precisa sair das frases inspiradoras e entrar no modo como você atravessa um dia comum, porque é no dia comum que o campo é moldado. Agora, olhe para si mesmo com total honestidade. O que você está nutrindo? O que você está permitindo crescer? Se a vida fosse um reflexo exato do que você coloca no campo, você estaria satisfeito com o que vê? Talvez seja o momento de parar de esperar que o mundo te convença a mudar e, em vez disso, assumir o papel de quem começa o movimento. E se você sente que essa visão ressoou dentro de você, que algo despertou mesmo que de forma sutil, então está pronto para o próximo passo. Na próxima parte, vamos transformar essa compreensão em um plano concreto, detalhado e aplicável, para que a mudança deixe de ser apenas possibilidade e se torne presença viva no seu cotidiano.
Agora que você já percorreu essa jornada de compreensão, é hora de fazer algo que a maioria evita: transformar ideia em prática, percepção em ação. A reflexão sem movimento se torna mais um acúmulo de teorias na mente, e isso não muda nada. O campo ao seu redor, esse que você influencia e que o influencia, só responde ao que você sustenta de forma viva. Então, o que vamos construir aqui é um plano simples, mas profundo, que você pode aplicar a partir de hoje e que, se praticado com constância, pode transformar não apenas a sua vida, mas o campo que todos compartilhamos. O primeiro passo é cultivar presença. Parece um clichê, mas é o fundamento de tudo. Presença é perceber o que você está emitindo neste exato momento, a emoção, o pensamento, a intenção. Reserve ao menos 3 pausas conscientes ao longo do seu dia, mesmo que sejam de 1 minuto. Feche os olhos, respire profundamente e pergunte: o que estou vibrando agora? Se a resposta for medo, ansiedade, irritação, reconheça sem se julgar. Apenas perceba, só o ato de trazer à luz já começa a dissolver padrões automáticos. O segundo passo é escolher conscientemente o estado que deseja sustentar. Não se trata de negar emoções negativas ou forçar alegria artificial. Trata-se de lembrar que você pode mudar o estado interno. Uma maneira prática: associe um gesto físico simples, como colocar a mão no peito ou endireitar a postura, a um sentimento que deseja reforçar, como calma, confiança ou gratidão. Cada vez que repetir o gesto, evoque a lembrança e a sensação. Isso cria um atalho neurológico para mudar sua frequência quando necessário. O terceiro passo é cuidar do ambiente interno. Isso inclui as palavras que você usa consigo mesmo, os diálogos mentais que repete e as histórias que insiste em contar sobre si. Passe uma semana observando suas frases automáticas, sempre que notar uma declaração limitante: eu não consigo, isso não é para mim, sempre dá errado. Pare, respire e reformule. Transforme não consigo em estou aprendendo. Transforme sempre dá errado em estou encontrando novas formas de fazer funcionar. Pode parecer pouco, mas ao longo dos dias, essa higiene verbal reprograma silenciosamente a sua visão de mundo. O quarto passo é cuidar do ambiente externo. Escolha com intenção o que consome: notícias, conversas, músicas, conteúdos nas redes sociais. Pergunte-se: isso eleva ou drena a minha energia? Afaste-se, mesmo que aos poucos, do que o alimenta de medo, comparação ou ressentimento. Aproximar-se de conteúdos e pessoas que expandem a sua percepção é como trocar a terra ressecada por solo fértil. Não se trata de viver numa bolha, mas de nutrir-se o suficiente para ter força de agir no mundo sem ser engolido por ele. O quinto passo é praticar a ressonância intencional. Ao acordar, antes de abrir o celular ou se envolver na rotina, dedique 3 minutos para visualizar a frequência que deseja sustentar no dia. Imagine como quer se sentir, como quer reagir, que tipo de interações deseja viver. Não é sobre controlar cada evento, mas sobre alinhar-se internamente para receber o dia de forma coerente com o que deseja criar. No fim do dia, antes de dormir, repita o processo, mas agora revendo mentalmente momentos em que conseguiu sustentar essa frequência. Isso reforça o padrão no seu campo. O sexto passo é agir em coerência. A consciência sem ação cria frustração. Se você deseja mais paz, procure ser fonte de paz em pelo menos uma interação diária, mesmo que pequena. Se deseja mais prosperidade, pratique gestos de generosidade. Pode ser tempo, atenção ou recurso. Se deseja mais amor, expresse amor sem esperar retribuição imediata. O campo responde não apenas ao que você pensa, mas ao que você faz. O sétimo passo é revisar e ajustar. Ao final de cada semana, reserve um tempo para observar o que mudou. Pergunte-se:
O que funcionou? Onde voltei aos velhos padrões? O que posso fazer diferente? Essa auto-observação constante, como ensinava Gurdjieff, é a chave para não cair novamente no sono da inconsciência. É ela que mantém o processo vivo e dinâmico. Por fim, lembre-se, este não é um plano para ser feito de forma rígida e punitiva. É um caminho para ser vivido com gentileza. Haverá dias em que você falhará e tudo bem. O campo não exige perfeição, exige constância. É a repetição suave, mas firme, que muda o padrão. Se você sente que essas palavras tocaram algo dentro de você, que acenderam um reconhecimento íntimo de que é possível viver de outro jeito, então comece hoje. Pequenos gestos, repetidos todos os dias, alteram não apenas a sua frequência, mas a qualidade do campo que todos habitamos. E isso, no fim, é o que mais importa. Viver de modo que a sua presença seja um presente para o mundo. Se este vídeo trouxe clareza e inspiração para você, inscreva-se no canal para continuar essa jornada juntos. Curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas e, principalmente, compartilhe nos comentários a sua experiência, suas percepções e o que você pretende aplicar a partir de agora. Sua história pode ser a centelha que desperta alguém que ainda está dormindo.